Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. Ou clica nesse card aqui. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Eu vou te falar uma coisa, tá bom? Eu não conheço, eu desconheço entre todos os meus alunos, todos, eu não conheço. E se tiver alguém desses 1.384 pessoas que estão assistindo, ou qualquer pessoa que vê a gravação disso, me avisa se tem essa exceção. Eu desconheço alguém que tenha feito protocolo, 2 raízes, 7 Nutellas, toda semana, durante 2 anos, e não tenha feito 6 em 7. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Érico, a gente vai fazer um lançamento interno, sou aluno do Fórmula agora de agosto, e minha pergunta é o seguinte, não é um curso que a gente vai ofertar, tá? É um acesso a uma comunidade, onde lá a gente vai ter alguns workshops, alguns cursos, algumas aulas que a gente preparou, mas é mais do que só um curso, né? Então, eu estou um pouco meio inseguro com relação a isso. Hoje eu vou terminar os scripts de lançamento, né, dos e-mails, enfim, de lançamento, e eu queria mais uma opinião sua, se você já viu algum tipo de produto como esse, que é um acesso à comunidade, não somente um curso. Já vi sim, e tem muita gente com muito sucesso com isso. Bacana. A minha área é... Geralmente a sua insegurança provavelmente vem porque provavelmente você não fez um semente dessa comunidade, fez? A gente não chegou a fazer um semente, a gente abriu essa comunidade, né, a gente preparou o site, enfim, com a área de membros, e a gente deixou organicamente, a gente não tinha feito lançamento, e a gente fez já 6 vendas da comunidade sem mesmo ter lançado. Então a gente eu deduzi que já foi um feedback positivo da audiência, né? É uma demanda reprimida, mas você deixou... Isso é uma boa coisa, mas você deixou de testar essa oferta, né? Sim. Você deixou de testar o seu script de vendas. Exato. Então, exato. é só para você ficar ligado. Nada de errado com isso, só para você saber os prós e os contras de não fazer um semente. Então, se não der certo, não fica chateado. E se der certo, fica feliz. Bacana, legal. A minha área é uma área da música, eu sou produtor musical e trabalho com gestão de carreira. Eu não sei se já foi feito algum 6 em 7 nessa área, se você tem conhecimento sobre algum. Eu já vi múltiplos 6 em 7, né, múltiplas vezes isso, na área da música e mais gestão de negócio, do negócio da música, né? Tem o Kiko Loureiro, que fez com Music Business, bastante famoso, e tem outros também. Gestão de carreira, eu não sei o que é carreira, né? Porque eu acho que o músico não tem uma carreira, ele tem um negócio. Porque, eu não sei, meu feeling é que ele é um empreendedor, um profissional liberal, no mínimo, né? Então é só isso. Mas eu acho que já fiz negócio, ensinar músicos o business da música, né? O negócio da música. Já foi vários 6 em 7 feitos nisso. Isso é bom. Bacana. A gente basicamente ensina o músico a viver da sua profissão, né? Pois é. Ter a música como uma profissão e não como um hobby. E para quem quer, né? Tem pessoas que não querem. Excelente, excelente. Nós estamos marcando o nosso lançamento para janeiro. E eu sou psicóloga, eu vou lançar para profissionais de psicologia. E eu tenho dúvidas para fazer a lista
Eu tenho dúvidas em dar nomes. Então, tudo isso ainda está muito difícil. Excelente. Vamos por partes, então? Tá. Então, tá bom. Qual é a sua dúvida em relação a fazer lista? Na hora que eu for patrocinar lá no Instagram, eu vou patrocinar para psicólogos. Então, eu vou fazer somente esse galho da árvore, né? Vamos dizer assim. Então, como que depois eu vou fazer essa outra testagem? Porque quando a gente faz por partes, eu poderia patrocinar, por exemplo, para mulheres, depois por idade. Mas sendo só para psicólogos, como que eu mudo essa lista? Como é que você patrocina só para psicólogos? Isso. Eu não sei se dá. Ah, Eu acho que ele não oferece essa opção. Acho. entendi. Mas, ó, o problema geralmente de fazer lista não é esse. Ah, O problema geralmente, quando a pessoa consegue ou não fazer lista, o problema geralmente está um pouquinho antes, né? O desafio. E a gente sempre fala, né? Como é que está a sua geração de conteúdo agora? Sem patrocínio, só geração. eu tenho postado bastante coisas, né? Procurando fazer um raiz, 7 Nutellas. Mas a minha ainda tá Você tem pouca. procurado fazer? O que significa procurado fazer? Que eu tenho... Não, eu tenho feito, né? O raiz e o... Legal. Então vamos lá. Vou Vamos fazer. falar sobre isso. Faz quantas semanas que você faz um raiz e 7 Nutellas sem perder 100%? Umas 3, 4 semanas. Excelente, excelente. Vamos falar da sua última semana. Qual foi o seu tema do seu último vídeo raiz postado? Falei sobre o sentimento de culpa. Como que ele processa cognitivamente. Então, tá bom. Como funciona o sentimento de culpa? É isso? Como que a gente trabalha com o paciente que sente culpa. Como se trabalha. Qual que era o título dele? Dá uma olhada aí. Nossa. Eu acho que era isso mesmo. Como lidar com a culpa. Como ensinar seu paciente. Não, tem dois títulos, né? Como lidar com a culpa é muito diferente de como ensinar seu paciente a lidar com a culpa. Sabe por quê? É porque o primeiro vai mais para o paciente, né? É o primeiro. A pessoa. Quem sente culpa vai ver ele. Isso não é bom para você. Porque você vai atrair uma pessoa que não vai comprar o seu produto. E ela vai virar uma espécie de pequeno peso morto na sua lista. Agora, quando você fala como ensinar seu paciente a lidar com a culpa, um paciente vai tender naturalmente a não ver esse vídeo. Faz sentido? E são pequenas nuances assim que fazem a diferença das mulheres e das meninas nesse jogo. Vamos olhar o penúltimo raiz? Qual foi sobre raiva. Oi? Sobre raiva. Como intervir sobre a raiva. Foi assim, como ensinar seu paciente a lidar com a raiva. Se eu entrar lá no YouTube, eu vou ver esse título? Não sei. Na verdade, porque aí eu fui construindo os Nutellas e os Nutellas foram ganhando esses nomes. O que eu quero dizer, eu estou mais focado. O que mais vai fazer a diferença entre você e o seu lançamento e o seu sucesso é mais os raízes do que os Nutellas. Então, por isso que eu estou focando no raiz. Assim, se eu entrar no YouTube, eu realmente vou ver esse título, Como ensinar seu paciente a lidar com a raiva? Não. E essa é uma diferença brutal entre você atrair psicólogos e pacientes de psicólogos. Sabe qual que é o problema? O problema é que se você colocar como lidar com a raiva, inclusive eu acho que eu postei um vídeo desse. Você vai ter muito mais visualizações. E o seu ego vai encher, né? Você vai ficar feliz, vai ficar satisfeita. E se você falar só para psicólogos, você vai ter menos visualizações. Aí você fala, meu Deus, tanto trabalho e 10 visualizações, alguma coisa assim. Só que um vai gerar receita e o outro vai tender a gerar menos receita. Vai poluir a sua parada. Então, isso é mais importante do que o seu impulsionamento. Sacou? Porque isso naturalmente atrai o psicólogo.
Fica ligada nisso. Então, antes de... Isso. A segunda tá aí ainda? Ok. Show de bola. Tem uma segunda coisa também. Eu acredito que você tem aspirações para janeiro, não tem? Aspirações de começar esse processo e tal. E você não está fazendo o protocolo receitado. Você está fazendo 50% dele. Você percebe isso? Não. Pra mim, eu tô seguindo certo. Uai. Não sei o que tá faltando. Então eu vou falar para você. São 2 raízes, não 1. Porque você também tem um ponto cego. Sabe o que é um ponto cego? A gente olha e não vê, né? Você já teve paciente que tem pontos cegos? Eu tenho uma tia não, madrinha da minha esposa, ela é psicóloga, né? De verdade. E de vez em quando a gente conversa, claro, com total sigilo, né? Ela nunca menciona. Mas ela fala, eu tive casos de paciente assim, tive casos de paciente assado. E eu curto conversar com ela, porque é muito legal. A mente humana, os psicólogos entendem também a mente humana, né? Então eu trabalho muito com a mente humana. E ela me contou de um potencial cliente que tinha um ponto cego. Ele achava que sempre o problema dele era a esposa. A esposa isso, a esposa aquilo, a esposa isso, a esposa aquilo. E ele foi fazer terapia com ela. E, eventualmente, na terapia, a terapeuta, né? Na terapia, a psicóloga, eu não sei exatamente os termos dela, ela é psicóloga. E ela descobre que o problema não estava onde ele achava que estava. Não tinha nenhum problema com a esposa dele. Adivinha onde estava o problema? Na interpretação dele. Nele, né? Ele descobriu, durante a terapia, que ele nunca ia conseguir mudar a esposa, ou ia ser muito difícil. Mas ele podia mudar ele. O que eu quero dizer é que a sua primeira dúvida encobre 2 pontos cegos seus. E eu acho que você não sacou o negócio do protocolo. Sabe quando você está conversando com um paciente e você vê o olhinho dele ele sacando? E você sabe quando você está com o paciente e ele vê um olhinho dele não sacando? Você não é uma paciente, que eu não sou psicóloga, definitivamente não. Eu entendo de lançamento. E aí você passou muito rápido por essa parte do protocolo. E lá na frente, em janeiro, se você não vender, você vai ficar frustrado. Não vai? E você vai achar que o problema não... E eu tô te falando onde está o problema agora, 2 meses antes. E eu preciso que você pegue isso. Até porque eu quero que você venda. Entendeu? Então, onde é que está o seu problema? Onde é que está o seu desafio? Não vou chamar de problema, não. Onde é que está o seu desafio? Do protocolo. Especificamente em quê? Só para eu sacar que você sacou. Tá. Acreditar que eu preciso fazer os 2 raízes, que esse é o caminho. De alguma coisa, você sabe que eu parei de escutar o que as pessoas falam, só acredito o que elas fazem. Eu, inclusive comigo. Então, assim, o que é que dentro de você fala que você não precisa fazer? Alguma coisa está te falando, tá? Alguma coisa está te dizendo que o segundo raiz não é tão importante assim. Qual que é que tá falando isso para você? Qual que é a história que estava na sua cabeça? A primeira coisa é que eu não tinha noção do conteúdo, e aí é por isso que o 747 de ontem me ajudou, porque quando você fala, né, da sequenciação, então eu posso postar tudo mesmo. E a segunda coisa é a falta de interação. É como assim, já que eu não tive interação com esse, por que eu vou fazer outro? Entendi. A falta de interação dá uma pequena machucada no ego. Né? Porque parece que você está fazendo ao léu, né? E aí você faz menos daquilo. É tipo quando a pessoa vai para academia e no dia seguinte sobe na balança e aumentou um pouco o peso. E ela fala, meu Deus, para que eu vou ir na academia? Então, deixa eu te falar uma coisa importante, tá bom? Segundo a minha experiência, o protocolo 2 raízes e 7 Nutellas é mais ou menos como uma academia. Ele tem um efeito muito retardado. Retardado no sentido não de psicologicamente retardado. É atrasado.
ele tem um efeito atrasado. Então, tá vendo essa interação que eu tô tendo com você, com 1.300 pessoas? É resultado de eu ter feito isso por 3 anos, mais ou menos. Só que quando eu comecei, é muito pouco. E é por isso que a maioria das psicólogas que vão fazer a fórmula vão desistir. Desistir não, ou fazer menos. Então, no Raiz e no Nutella, você tem que, nesse protocolo, você vai ter que ter fé. Fé. Sabe o que é fé? Você é religiosa? Você tem fé? Sim. Então tá bom. O que é fé? É você acreditar, mesmo que não faça sentido num curto prazo. É tipo fé mesmo. Eu recomendo fé nesse processo, e segura essa, por 2 anos. E a fé é complicado, né? Nesse protocolo eu recomendo por 2 anos. E eu vou te falar o seguinte, enquanto você não tiver fé nisso, enquanto você não acertar essa variável, as outras vão tender a ter muito pouco efeito. E a gente vai ter que voltar nessa variável. Eventualmente vai ter que voltar nessa variável. Então, é muito louco isso. Só que eu vou te falar uma coisa, quando você sentir tentada, e no sentido de tentação largar, eu vou te falar uma coisa. Tá bom? Eu desconheço entre todos os meus alunos, todos, eu não conheço, e se tiver alguém desses 1.384 pessoas que estão assistindo, ou qualquer pessoa que vê a gravação disso, me avisa se tem essa exceção. Eu desconheço alguém que tenha feito protocolo, 2 raízes, 7 Nutellas, toda semana, durante 2 anos, e não tenha feito 6 em 7. Então, eu desconheço a exceção. Então, quer dizer que o seu 6 em 7 é quase que inevitável. Não é só isso que você precisa fazer e tal, você vai precisar, mas eu desconheço alguém que por 2 anos tenha 2 raízes, 7 Nutellas, e não tenha feito um 6 em 7. Ainda. Desconheço. Quer dizer que se você seguir o protocolo, e claro, procurar melhorar, aquela coisa toda, não fazer por fazer, mas enfim, eu desconheço alguém que pelo menos seguiu o protocolo e não tenha feito. Quer dizer que o seu 6 em 7 está a pelo menos 2 anos de distância sua, na minha opinião técnica. Eu não sou profeta, eu só tenho uma opinião de expert. Isso para 100%. Isso é, para quem deixou o Natal, Ano Novo, eu não posso colocar minha palavra em jogo. Mas é um bom desafio. Imagina que tem Opa. Sacou? Sim. Tá bom. Sim. Então, acho que você sacou dessa vez. Faz a sua próxima pergunta agora. Você acha que é válido eu colocar depoimentos dos pacientes, que isso vai atrair os psicólogos, ou só dos psicólogos que eu já oriento? Na maioria das vezes, você tem que usar os testemunhos mais potentes. Os testemunhos mais potentes são psicólogos, né? E dos pacientes é menos potente. Se você não tem de psicólogo, usa o que você tem. Mas a partir do momento que você tem de psicólogo, usa de psicólogo. Porque os psicólogos se identificam mais com psicólogos, né? É o gatilho mental da similaridade. Mas se você não tem ainda, pelo fato de estar no projeto, estar no começo... Eu tenho os que eu faço no presencial, individualmente. Excelente. Tá bom. Mais alguma pergunta? Aí eu fiz agora um material para os psicólogos trabalharem com os pacientes nesse final de ano, resoluções de fim de ano. Fazer uma reavaliação de 2019 do tratamento e metas para 2020. É um material que cabe ser patrocinado agora ou eu espero essa audiência passando a construir mais conteúdo? Eu não acho que você está falando para construção de lista ou simplesmente para impulsionamento? Lista.
Tá. Segundo mais a Fórmula 2020, eu não sei com qual fórmula você está trabalhando, qual versão. Eu gosto de promover conteúdo antes, isso é, impulsionar conteúdo antes, e por volta de 2 semanas construir a lista de lançamento. Então, eu acho isso tem funcionado melhor para meus alunos nesse ano de 2020. Baseado nessa premissa, eu não patrocinaria esse material agora. Entendeu? Eu patrocinaria ele 2 semanas antes do seu lançamento. Ou patrocinaria o seu lançamento 2 semanas antes. Porque aí você concentra a maioria da sua captação de leads perto do seu lançamento. E quanto mais a pessoa está fresca na captação, mais tendencialmente ela tende a converter. Como você não vai gastar rios de dinheiro, né, no começo, você vai começar pequeno, você vai começar esse patrocínio mais perto do seu lançamento. Eu não posso, porque se eu começar muito perto, não dá tempo de eu captar a quantidade de leads que eu tenho expectativa de captar. Então eu preciso começar a captar 4 semanas antes. Mas mesmo eu começo 4 semanas antes, não começo já agora. Entendeu? Por enquanto é isso. Então tá bom, muito obrigado e boa sorte. Érico, é o seguinte, eu sou aluno do Fórmula agora de julho. Foi mal que eu tava treinando, não esperava que ia me chamar. Sem problema, que bom que você estava treinando. Tava aqui na calistenia. Enfim, eu sou aluno agora do Fórmula de julho e eu tava querendo fazer um lançamento de semente. Eu sou nutricionista e eu percebi um problema muito grande nos nutricionistas de hoje em dia. Que é o quê? Eles estão trabalhando com métodos muito ineficientes e arcaicos de perca de peso para pacientes obesos ou no geral. E eu vejo que isso é uma coisa, como é que eu posso dizer? Que é ensinado nas faculdades, que é um ensinamento muito antigo, que não funciona de forma eficaz. E eu já estou tendo muitos resultados com os meus próprios pacientes, tanto é que eu já fiz até alguns vídeos dos resultados que eu obtive. Pacientes que perderam 7 quilos no primeiro mês, até 20 quilos após 3 meses. Uau. E a chamada que eu estou fazendo é exatamente essa. Os seus pacientes com uma média de perca de peso de 7 quilos em 30 dias. Porque essa é a minha média de peso, né, dos meus pacientes, no caso. Só que eu já comecei a gravar uns conteúdos, já tenho tudo, já estava arrumando tudo, estava revendo fórmula, estou revendo todo dia, no caso. Só que eu estava pensando em já começar um lançamento interno. Porque eu já tenho muito conteúdo gravado, porque eu estava com a ideia meio errada no começo. Eu gravei muito conteúdo achando que eu ia divulgar muito conteúdo, e eu percebi que eu estava meio que equivocado, e eu estava pensando em ir direto para o interno. E o que é que tu me diz mais ou menos sobre isso? O interno você está pulando uma fase. O semente ela tem uma razão para isso. Se você quer pular fase, eu não tenho nenhum problema necessariamente com isso. A não ser que você tenha expectativa de vender. Pronto, a minha expectativa seria a primeira venda, no caso. Então tá bom. Se você tem a expectativa de uma venda, tá tudo bem. Uhum. Eu gosto de não pular fase, porque o semente, ele me dá muita perspectiva, sem eu ter que fazer o trabalhão de gravar 3 vídeos. E se eu precisar ajustar, eu ajusto antes. É a grande sacada. Antes de dar a grande martelada, eu dou uma pequena martelada para ver se está na direção certa. Eu gosto desse estilo de dar a primeira martelada. Agora, se eu for dar a grande martelada e eu tiver noção que se o prego sair errado eu não ficar bravo comigo mesmo, tá tudo bem. O ruim é você pular uma etapa e depois ficar chateado que não vendeu nada. Só para ficar ligado, tá? Eu prefiro não vender nada no semente, porque é menos trabalho. E eu posso ajeitar depois. É como se fosse o carro, né? Você começa na primeira marcha, depois vai para a segunda. Então, eu gosto do semente. Dito tudo isso, você pode ir para o interno de uma vez. É só você não ter uma expectativa grande demais. Se você errar, talvez você tenha que voltar atrás. Mas até aí tudo bem. Sim, no caso, eu estava pensando em fazer o semente, justamente como você aconselha, né, no Fórmula. Só que a minha ideia era que eu ia gravar muito conteúdo para poder impulsionar, conseguir construir uma lista para poder fazer o lançamento de semente. Certo. Só que depois que eu comecei a assistir de novo o Fórmula, eu vi que a minha ideia estava... Eu estava um pouco fora da realidade, eu fiz vídeos demais, eu construí conteúdo demais, e no caso eu vi que eu já poderia partir para o interno,
fazendo Vamos a lá. semana da nutrição. Deixa eu só ver um pouquinho. Quando você fala... Eu nunca vi um aluno construir conteúdo demais. Por isso que eu vou investigar um pouco mais. Vamos lá. Sim, sim. Essa última semana você postou quantos vídeos? Pronto, até agora eu não postei nada. Porque eu estava trabalhando na edição dos vídeos. Eu estava fazendo conteúdo, editando, estava fazendo sabe juntando. Quantos vídeos eu recomendo para postar por semana? 2 raízes e 7 Nutellas. E você não postou ainda nada, certo? Não, ainda não postei nada. Então, eu não estou entendendo o que você fala de tô fazendo conteúdo demais. Está fazendo e não está postando? Pronto, eu não estou postando ainda porque eu queria já estar com a fórmula toda esquematizada para eu começar a impulsionar conteúdo e captar as leads, porque no caso eu não tenho nem o ClickPages ainda, eu estava pensando em comprar hoje para poder montar e captar minhas leads. Então, eu vou falar, talvez seja um erro de interpretação. Nada te para de postar sem ter página de captura. Inclusive, você tem que começar a postar isso, porque essa parada de audiência, ela demora um tempinho para esquentar, não é óbvio. É tipo academia. Não funciona na primeira, ou na segunda, ou na terceira semana. Demora uns 6 meses, né? Quanto tempo você demorou para sacar a calistenia? Ah, demorou um tempinho. Eu era fã de academia até um dia que eu não consegui mais. Pensa numa pessoa, um cara de 40 anos, que foi sedentário a vida inteira. Tem uma barriguinha, barriguinha. Quanto tempo, se ele começar a fazer calistenia hoje, quanto tempo ele vai começar, pelo menos, pegar a coisa? Sedentário. Tá? Vai demora um tempinho, porque calistenia pode parecer fácil porque é atividade com peso do corpo, mas no final acaba sendo muito difícil. Tá. O que eu falo que é um pouquinho como a calistenia, a produção de conteúdo. É extremamente eficiente depois que você pega o ritmo, né? Mas tem um tempo para você quebrar essa primeira barreira. Porque eu acho que o seu corpo está tão desacostumado a levantar o próprio peso que é difícil. Sim. Então, eu acho que isso acontece com idiomas também. No começo, você sabe tanta pouca palavra que você não consegue nem treinar, né? Eventualmente, você consegue um número de palavras suficiente que, com o próprio idioma, você começa a aprender o idioma. Mas eu acho que acontece isso com conteúdo também. Então, não tenta estar tudo perfeito para começar o conteúdo, não. É que nem a calistenia. Você tem que ir 3 vezes por semana. Tem um protocolo de calistenia que você deve recomendar, né? Se o cara fazer 1 vez por semana, eu acho que vai demorar muito tempo. Se ele fizer todo dia, talvez seja demais. Eu acho que deve ter um protocolo para começar. E eu não acho que você deve segurar tudo para depois soltar, não. Eu acho que você tem que começar a publicar já. Então, no caso, o conteúdo que eu já tenho, tu acha que eu deveria já começar a publicar, no caso, hoje ou essa semana, para poder atrair? Mas aí sem captar lead, no caso. Sem captar ou já captando as leads? Você vê, hoje eu estou publicando conteúdo. Eu estou captando lead? Não. Hoje não. Eu acho que não, tá? É que eu acho que às vezes os caras fazem um anúncio aqui e ali. Mas... E eu não paro de publicar conteúdo. Então, o conteúdo primeiro cria uma audiência. A audiência é aquelas pessoas que veem o conteúdo. Não necessariamente deixaram a lista, né? A lead, o contato. Depois que você cria essa audiência, fica muito mais fácil de captar lead. Quanto mais pessoas te conhecem, te ouvem, mais fácil você de captar depois. Então, eu te aconselho você começar para ontem a publicar. E não parar mais. Outra pergunta. O conteúdo que, no caso, eu vou começar a publicar, você me aconselha a começar só de forma orgânica e fazer impulsionamentos quando eu já for captar as leads? Ou não, eu posso já começar a impulsionar de forma paga? Eu acho que você sempre pode começar a impulsionar de forma paga, mesmo que seja bem pouco. Eu gosto do pago, nem que seja R$1 por dia. Sim, sim, R$1 durante 7 dias, né? R$1 por dia durante 7 dias, R$7 por conteúdo. Eu quero ver você começar isso. É igual a calistenia, você começa com movimentos muito básicos mesmo. Mas você começa. Sim. E eventualmente você vai aumentando o volume disso à medida que você vai ganhando confiança. Mas eu gosto de começar realmente botando dinheiro. Você vai se acostumar com a plataforma de botar dinheiro. E começa bem pequeno. Mas minha recomendação é desde o primeiro colocar dinheiro. E coloca um dinheiro que seja irrisório mesmo. Menos que um café desse. Conteúdo. Aí, no caso, o conteúdo que eu ia colocar para impulsionar seria o conteúdo que eu já tinha gravado como oferta.
eu poderia pegar esse conteúdo, já usar como impulsionamento e criar uma outra oferta depois, no futuro, caso eu veja necessidade? Eu acho que aí você está colocando o carro nas frentes dos bois. Procura, eu preciso ver o feedback da galera para depois criar o produto. O produto deve ser geração de valor, né? Geração de um conteúdo que ajude. Tal que a pessoa... Eu acho que você tem que pensar, nossa, eu vou postar um conteúdo que ajude tanto que a pessoa vai começar a postar nos grupos de WhatsApp, dos amigos. Entendi. É mais ou menos isso. Então, aí no caso, eu impulsiono o conteúdo, aí de acordo com o feedback das pessoas, eu posso, em cima disso, construir a minha oferta, no caso. Exatamente. Mas são dois processos diferentes, não é igual. Como assim? Porque se você já começar ofertando... Você já não vou ofertar. Ah, então tá bom. Então, na hora de dar, você dá, na hora de ofertar, você oferta. Igual o Hugo fala no fórum, né? Exatamente. Então, no momento, eu não estou ofertando nada, se não me engano. Eventualmente, quando eu lançar, eu vou ofertar. Agora você só agregando valor, Agora né? eu só procuro agregar o máximo de valor que eu consigo no menor espaço que tem. Então, o que eu agrego valor? Dá uma olhada no que eu faço. Eu faço essa live, depois eu vou deixar um áudio no Telegram, você pode fazer isso também, se você quiser. Eventualmente, 2 vezes por semana vai sair um conteúdo raiz, né? Um conteúdo de pelo menos 30 minutos que vai acontecer, né? Sobre isso. Eu faço, acho que 21 Nutellas por semana, acho. E são trechos desse raiz. E esse é o meu protocolo. É minha academia. Aí, Isso tu me aconselha a botar os Isso eu procuro fazer religiosamente. toda semana. Toda semana. Isso é igual a calistenia, tem que fazer religiosamente toda semana. Se tiver com saco, você tem que fazer calistenia. Se não tiver com saco, tem que fazer calistenia. E eventualmente, eu não sei se você compete, mas eventualmente você pode diferir o protocolo numa área de competição. Se você for competir, você tem que ter um protocolo diferente naquelas semanas. A competição no nosso CrossFit? no nosso contexto é o lançamento. Sim, sim. Por exemplo, eu vou fazer um lançamento dia 27, 29 e 31 de janeiro. Vai ser o meu pré-lançamento. Então, vai ter um protocolo diferente de publicação nessa semana. Entendi. Vai ter a mesma frequência, mas vai ser um conteúdo diferente. Vai ser mais voltado a vender mesmo. Isso já em janeiro, né? Isso em 27, 29 e 31 de janeiro. Eu acho que a gente abre carrinho dia 2 de fevereiro, alguma coisa assim. Pronto. Érico, eu estava pensando em fazer o lançamento em janeiro, mas aí caso tu me aconselhou a começar lá já a lançar conteúdo desde agora para ontem, né? Tu acha que eu poderia começar agora e fazer em janeiro, ou tu acha que eu deveria esticar um pouco mais e fazer o lançamento? Se eu fosse você, eu faria um semente agora, né? Que é fácil de fazer, e o seu lançamento em janeiro. Porque, eu poderia é o seguinte, lançar... o terreno para nutricionistas em janeiro é um terreno muito fértil. Porque todo mundo quer emagrecer, simplesmente assim. Então você acha que eu deveria fazer o semente agora em dezembro e o interno em janeiro? Eu faria isso. Mas mesmo com eu lançando conteúdo tão perto, que a gente está praticamente já no começo de dezembro, né? É difícil de saber mesmo assim, porque eu não sei qual vai ser a atração, né, do seu conteúdo. Então, o primeiro passo que eu faria é sair dessa live e começaria a publicar conteúdo. E não parar mais. Agora. Não parar mais. Observar o protocolo que eu recomendo lá no Fórmula. Ele é um bom protocolo. Sim. Ele tende a funcionar. Eu falei para a aluna anterior, né, que eu desconheço alguém que fez aquele protocolo por 2 anos e não fez o 6 em 7. 100% daquele protocolo. Então, assim, não quer dizer que você vai demorar 2 anos para fazer o 6 em 7, mas eu desconheço alguém que não fez um 6 em 7 e fez 2 raízes 7 Nutellas durante 2 anos. Então, o seu 6 em 7 está em 2 anos. Se você seguir o protocolo, você tem uma alta probabilidade de ter ele em 2 anos, na minha opinião técnica. Eu sou profeta, mas eu observo. Entendi. E no máximo disso. Agora, você pode adiantar mais, dependendo da qualidade da sua oferta, da atração da sua oferta. Outra coisa, a captação das leads no semente. Eu também já começo, quando eu for ofertar já para fazer o webinário? Eu gosto de captar 1 ou 2 semanas antes. 1 ou 2 antes do webinário, no caso. Exatamente. Então tá certo. Porque quanto mais recente a lead foi captada, ela tende a ser mais propensa a comprar, né? A pessoa está com aquilo na mais cabeça. quente, né?
E como no começo a gente não tem que captar rios de leads, dá para fazer isso 1, 2 semanas antes é o suficiente. Tende a ser suficiente. Tá certo. Tá bom? Então, eu acho que desligar essa live eu vou começar já a publicar o conteúdo. Ah, só mais uma coisa. Claro. Os raízes Nutelas, eu jogo tudo em todas as plataformas, por exemplo, no Instagram, boto raiz e boto Nutella, YouTube, Facebook, raiz e Nutella. Sim, tudo nas mesmas plataformas. Todo lugar. Então tá Instagram, certo. o Raiz vai no IGTV, né? Nutella vai no feed IGTV. normal, ou no IGTV, dependendo do tamanho. Mas joga lá, joga em todas as plataformas, principalmente o YouTube. Não subestime o YouTube pra você, tá? Certo. Ele é muito bom. Hoje em dia o YouTube é responsável por 54% do meu negócio. Sozinho. Tem muita coisa. Só ele, né? Só ele. E olha que eu não tô no YouTube agora, tô no Instagram. Não, nesse exato momento, né? O que quero dizer, não subestime o YouTube. Eu converso muito com as pessoas no Instagram, elas me seguem muito pelo Instagram, elas têm um pouco de apego ao Instagram, que também é bom. Segundo lugar vem o Instagram, o último lugar vem o Facebook no momento. Já foi completamente diferente. Entendi. Tá bom? Pois é, eu acho que era isso, por enquanto. Abraço pra você.